Como acertar mais questões no primeiro dia de prova do Enem? Gente, nós estamos a menos de um mês do primeiro domingo de prova do Enem 2021 e nesse vídeo eu vou fazer o possível para passar todas as dicas, todas as estratégias possíveis para que você consiga aumentar e muito o seu número de acertos agora que o Enem já tá quase aí. Mas antes, né? Oi, gente, pra quem não me conhece, eu sou a Duda, tenho 18 anos e agora no SISU 2021.1 eu fui aprovada em primeiro lugar no curso de jornalismo na UFO, que é a Universidade Federal de Uberlândia. E nesse vídeo, como eu já estava explicando para vocês, eu vou passar algumas dicas e estratégias de interpretação de texto, estratégias para ler as questões, para vocês usarem no primeiro domingo de prova do Enem, que no caso é o dia que vocês vão fazer a prova de Ciências Humanas e de Linguagens. Gente, na hora que eu tava pesquisando, estudando pra fazer esse vídeo, eu descobri estratégias incríveis. Mesclei também com algumas estratégias que eu usava e que eu sei comprovadamente o quanto fizeram a diferença na minha pontuação do primeiro dia de prova. Então, assim, sem mais enrolação, bora logo para essas dicas. Vamos começar então pelo básico. A nossa primeira dica é uma coisa que eu acredito que a maioria já faz, mas que é sempre bom reforçar antes da gente ir para as outras dicas, que é basicamente você ter uma estratégia para ler a questão. Então, de repente, você está lá numa questão de linguagem e tem um texto gigantesco. Ao invés de você já começar nesse texto, lê o comando da questão ali, o enunciado, sabe? Entende o que a questão vai querer de você. Se você quiser também, de repente, já dar uma leitura rápida ali nas alternativas para ver quais são as suas possibilidades. E aí, depois que você lê isso, entender, você vai para o texto e já vai procurando exatamente o que você vai precisar para responder aquela questão. A nossa próxima dica pode parecer boba, mas, gente, eu prometo pra vocês que não é. Que é basicamente você rabiscar a sua prova mesmo, ali, o seu caderno de questões, sem medo de ser feliz. Mas, Duda, como assim rabiscar? O que isso vai me ajudar? Como assim? Gente, essa é uma dica que a minha professora de língua portuguesa, lá do terceiro ano do colegial, né, no ano passado, ela passou. Ela tirou um dia só pra ajudar a gente com o Enem vestibulares, assim, e essa dica me marcou e eu acabei fazendo isso. Que é basicamente, depois que você já seguiu a primeira dica, então você já leu o enunciado, já leu as alternativas e foi pro texto, você ir sublinhando, você ir riscando e rasurando tudo que você acha importante. Então, assim, você viu, isso pode ser um ponto-chave do texto. Já circula, faz um risco embaixo, o que você achar melhor. Se aquilo for te ajudar a se encontrar depois, a de repente ler e resolver a questão mais rápido, porque se você lê a primeira vez o texto e já ir sublinhando e rabiscando o que você acha importante, se você precisar voltar para reler, você só lê os pontos-chave. Então isso vai te compensar, né, muito no tempo. Vai te fazer gastar muito menos tempo respondendo essa questão. E a gente sabe que no Enem, um inimigo gigantesco é o tempo. Eu tô aqui com o meu caderno de questões do Enem 2020, é o caderno do primeiro dia, o azul. E eu peguei uma página aleatória aqui pra mostrar pra vocês o que eu fazia. Gente, eu literalmente não tinha medo de ser feliz, de rabiscar a minha prova, tá? Olha, não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas tá vendo que aqui já tá sublinhado? Esse aqui é o comando da questão. Aqui, ó, durante o texto também eu já ia sublinhando. Nas alternativas, isso me ajudava demais. Eu ia eliminando as alternativas. Gente, acho que eu dei um pequeno spoiler da nossa próxima dica, mas eu ia eliminando as alternativas e eu fazia um risco embaixo das que eu ia eliminando, que aí eu já sabia que eu tinha tirado aquela alternativa, que ela não podia ser uma possível resposta para essa questão. Gente, eu sou uma pessoa muito visual, então eu preciso ter ali na minha frente, de eu conseguir enxergar tudo que eu fiz, conseguir saber exatamente quais alternativas eu tirei, quais ainda estão ali no páreo, né, para ser a possível resposta da questão. Então, se você é uma pessoa visual como eu, pode parecer bobagem, mas isso vai ajudar em muito a você se organizar, conseguir organizar melhor as suas ideias ali na hora de responder a questão. Então, essa dica é, como eu disse, pode parecer boba, mas não é. Tenta aplicar isso no seu próximo simulado, depois você me conta se deu resultado, se te ajudou a visualizar melhor, a entender melhor os pontos-chave da questão e te economizou tempo também na hora de responder. A nossa próxima dica é elimine alternativas. Gente, mesmo quando você não sabe muito bem qual a matéria daquela questão, você tá em dúvida, ele não sabe responder, alguma alternativa você sempre vai conseguir eliminar. Então, usa todas essas dicas que eu passei até agora, lê o texto, marca os pontos-chave, você chegou nas alternativas, ainda assim você tá em muita dúvida, não sabe qual a certa, vai eliminando, vai fazendo um risquinho embaixo, como eu falei pra vocês, isso me ajudava muito a visualizar. Eu ia riscando e eliminando, só deixava sem o risco embaixo as que eu tava em dúvida. Isso de você ir eliminando as alternativas entra muito como uma técnica de chute. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal de como chutar no Enem. Vou deixar ele aqui nos cards se vocês quiserem dar uma olhada depois que acabar esse vídeo. Eu super recomendo. Gente, é uma técnica incrível de chute, você ir eliminando as alternativas, porque basicamente a sua probabilidade de acertos aumenta e muito. Então, como eu falei, mesmo se você não souber qual que é aquela matéria,
você não souber responder aquela questão, sempre vai ter uma alternativa que vai estar, tipo, fugindo muito da curva ali, que você vai olhar e falar, meu Deus, com certeza não é isso, e você já consegue eliminar. Então, por mais que seja também algo bem básico, assim, de você fazer, vai eliminando as alternativas, vai fazer diferença, pode ter certeza. Essa nossa próxima dica, gente, salvou tanto a minha pele. Quando eu ficava em dúvida, ou então até tinha que chutar, sabe? Não sabia, ficava muito em dúvida entre duas alternativas, porque eu acho incrível. Isso também acontece com vocês na prova de linguagem, na prova de humanas, parece que a gente sempre fica em dúvida entre duas alternativas e por alguma magia, alguma força do destino, a gente sempre marca a errada. É incrível o quanto isso acontece, mas enfim. Voltando aqui pro assunto, quando você tá em dúvida ou quando você não sabe qual das duas alternativas é, ou então até em três alternativas, gente, escolha a alternativa mais abrangente. O Enem, ele tende a sempre querer cobrar mais o contexto geral da coisa do que alguma informaçãozinha específica. Eu vou deixar uma foto da minha prova do Enem mesmo, de uma das questões que eu usei essa técnica para tentar explicar e deixar ainda mais claro isso para vocês. Então eu vou deixar a foto aqui e já volto para explicar. Tô aqui então com o caderno de questões. Eu quis deixar pra vocês a foto do meu próprio caderno de questões, pra vocês conseguirem ver certinho todas as dicas que eu dei até aqui, e como todas elas de alguma forma acabam se juntando e fazendo a diferença na hora de responder a questão. Então vocês conseguiram ver aí rabiscado, conseguiram ver que eu fui eliminando as alternativas e fazendo um risquinho embaixo. Então vamos lá, gente. Essa questão que eu peguei pra dar de exemplo pra vocês é a questão 10 do caderno azul do primeiro dia de Enem, né, do Enem 2020. Então vamos lá. Essa questão ela tá falando basicamente de metais e de que depois de uns anos sem explorar o Brasil, estaria cogitando voltar a explorar os metais no nosso território. O nosso enunciado, o comando da questão, diz assim: as aspas sinalizam expressões metafóricas empregadas intencionalmente pelo autor do texto para. Então ele quer saber basicamente por que o autor empregou as aspas no texto. Como vocês viram, eu fiquei em dúvida entre duas alternativas, que foi as duas que eu não fiz o risquinho embaixo, que era basicamente a letra C e a letra A. A letra A estava falando imprimir um tom irônico à reportagem, enquanto a letra C dizia atribuir maior valor aos metais, objetivo da reportagem. Vocês concordam comigo que, assim, muito provavelmente em muitos textos eles acabam usando as aspas para empregar um tom irônico? Porém, nesse contexto aqui, o tom irônico, ele era meio que uma característica muito específica, sabe? Tipo, muito que você teria que pensar muito, um tom irônico. Enquanto na C, ele já tá deixando bem claro, o texto fala dos metais, na alternativa C já tem os metais citados aqui. A letra C, ela dá uma informação mais geral pra gente. Então, eu fiquei bastante em dúvida, eu não sabia qual das duas ir. Acabei usando essa dica de ir na mais abrangente, coloquei a letra C e, graças a Deus, acertei. Espero de verdade que eu tenha conseguido explicar de uma maneira que vocês entendam, que tenha ficado claro aí o exemplo. Mas vamos lá para a nossa próxima dica, que é basicamente para vocês evitarem alternativas que são extremas demais. Mas como assim alternativas extremas demais? Gente, aquelas alternativas que vão estar usando palavras como nunca, sempre, aquilo nunca acontece, aquilo sempre acontece, ou então é sempre muito provável disso acontecer. Alguma coisa assim, entendeu? Que usem palavras que generalizem ali demais a coisa. Por quê? É muito difícil você dar certeza de algo, você dizer ali, bater o martelo e afirmar isso aqui nunca vai acontecer ou aquilo nunca vai acontecer. Principalmente quando a gente está falando das áreas de ciências humanas e de linguagens, que a gente sabe que não são ciências exatas. Então, assim, se você ver uma alternativa que está usando alguma dessas palavrinhas, que está sendo ali extrema demais para qualquer um dos lados, que ela está afirmando que algo nunca acontece ou que algo sempre acontece, já evita. Dependendo de como for, já até elimina essa alternativa. Principalmente se você tiver em dúvida ali, já é uma alternativa a menos para te deixar na dúvida, para te confundir. Antes da gente ir ali para nossa próxima e última dica do vídeo, que é uma dica assim maravilhosa, que eu acho que vai ajudar e muito vocês a responderem ali as 5 questões, ou de inglês ou de espanhol, depende do que vocês escolherem. Então, antes da gente ir para essa dica, eu quero deixar claro, tá, gente, que as minhas outras redes sociais estão abertas para qualquer dúvida, qualquer ajuda que vocês precisarem. Me segue por lá, não precisa ter vergonha também, só me mandar um direct no Insta que eu vou te responder e vou te ajudar da maneira que eu puder. Também tô aqui no canal, sai vídeo toda terça e sexta a 12h15. Eu tô aqui pra ajudar vocês da maneira que eu puder, pra todo mundo que ser aprovado. Eu te entendo, eu passei. Eu tava aí no seu lugar uns meses atrás, eu sei como essa trajetória com o Enem dos vestibulares é difícil, mas eu também sei como é possível você conseguir a sua aprovação e como esse sonho é muito real. Então já se inscreve e ativa o sininho pra ficar por dentro de tudo que tá vindo por aí. Mas agora vamos então pra nossa dica final, e essa dica é incrível, gente. Ela pode ajudar vocês a responder qualquer questão da prova de linguagens e humanas, mas eu acho que ela ajuda muito mais nas 5 questões que você vai escolher de língua estrangeira, então pode ser inglês ou espanhol. Vamos lá.
é uma técnica que ela se chama basicamente scanning. Eu não sei se eu pronunciei certo, tá, gente? Eu vou deixar aqui passando o nome pra vocês. Que é basicamente uma técnica de interpretação de texto que a gente já acaba fazendo naturalmente, mas que se a gente fizer da maneira certa, pode ajudar e muito. Eu dei uma pesquisada para trazer essa técnica aqui para vocês, então eu vou deixar aqui na descrição o link do site que eu usei para me basear. Se vocês quiserem entrar lá, dar uma lida por vocês mesmos, entendeu? Para entender melhor, porque aqui eu vou fazer realmente uma geralzona, assim, um resumão. O link tá aqui na descrição, só vocês entrarem lá depois. Então vamos lá, gente. O que é o scanning? É literalmente você bancar o scanner na hora da prova. Então você escanear a questão. Você fazer aquela primeira leitura, aquela primeira varredura rápida no texto e já ir circulando, já ir sublinhando pontos-chave que podem ser palavras que você conhece ali, tópicos de interesse. Você conhece aquela palavra, desculpa, a dicção tá boa hoje, né? Você conhece aquela palavra, já circula, já faz um X, um risco, o que você achar melhor. Também circule, tipo, informações, então datas, porcentagens, dados que a questão pode estar te fornecendo ali. Já vai sublinhando, já vai riscando tudo que você acha que pode ser um ponto de interesse que vai te ajudar a responder a questão. Essa dica também vai te economizar muito tempo, porque você faz aquela leitura rápida, né? Você bate o olho ali no texto e já vai circulando palavras que você conhece, palavras que você sabe a tradução, que também podem ser informações, aqueles pontos-chave mesmo do texto, porque aí se você precisar voltar para reler, você só vai naqueles pontos certos que você já sublinhou, né, já circulou. Essa técnica é realmente muito legal, gente. Eu acabei usando ela meio que sem querer, sem conhecer, na prova do ano passado, na prova de espanhol. Eu vou trazer uma dessas questões aqui para vocês verem, então eu vou deixar a foto da questão passando, tá? Como eu disse, eu escolhi o espanhol. Eu sempre elijo el espanhol porque tenho mais afinidade com a língua, pero não faz diferença se você escolheu o inglês ou o espanhol, você vai conseguir usar em ambas as línguas, ok? Vou deixar o exemplo passando para vocês e já volto aqui para explicar. Então, nós temos aqui a questão número 1 de espanhol da prova azul do Enem 2020. E, gente, acho que vocês já conseguiram dar uma olhada aí mais abrangente, né, na questão, em tudo que eu circulei, tudo que eu acabei sublinhando. Outra dica também que eu não dei até agora, mas que já entra nessa técnica, que é basicamente você circular palavras e você ver se você consegue ligar a palavra que você circulou no texto a uma das alternativas. Então, como vocês podem ver, eu fiquei bastante em dúvida entre a letra C e a letra A, acabei marcando a letra A. E o que me levou a marcar a letra A? Eu já tinha usado essa técnica do scanning, mesmo sem saber que era essa técnica. Já tinha feito uma varredura, circulado bastante palavras que eu achei que poderiam ser palavras-chave e que eu já conhecia. E uma das palavras que eu circulei foi aqui, ó, politiqueiras, tá vendo? E aí eu fiquei politiqueiras, eu não sabia ao certo se a tradução dessa palavra tinha alguma coisa a ver com política, eu não tinha essa certeza, mas eu fiquei politiqueiras, política, acabei juntando uma na outra e fui na letra A, porque a letra A tem basicamente aqui, ó, política. Entendeu? Eu acabei fazendo essa ligação aí na minha cabeça e me ajudou, né mesmo? Porque eu também acertei essa questão. Eu espero que de verdade essas dicas te ajudem, acalmem um pouco seu coração para você chegar lá no primeiro dia de prova do Enem, dar tudo de si e acertar muitas questões, acertar o tanto de questões que você sempre sonhou acertar. Gente, dá pra acreditar que o Enem 2021 tá tão pertinho assim. Eu consigo imaginar mais ou menos como tá a cabeça de vocês, como tá o emocional de vocês nesse momento. Eu sei que agora são muitas emoções, são muitos sentimentos, medos e inseguranças, mas vai dar tudo certo, tá bom? Tô aqui torcendo demais pra cada um de vocês. Contem comigo nessa trajetória aí até o Enem 2021. Eu tenho certeza que já deu tudo certo, ok? Mas deixa eu finalizar esse vídeo por aqui. Muito obrigada pra você que assistiu até aqui. Não esquece de deixar o seu like, que me ajuda demais a levar esse vídeo ao canal pra mais e mais pessoas. Já se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber todas as notificações. Como eu sempre digo, eu vou continuar ajudando vocês nessa trajetória com o Enem dos vestibulares, mas daqui menos de um mês também, as minhas aulas na Universidade Federal estão começando. Daqui a pouco vem mudança pra outra cidade, como que vai ser morar, né, longe de casa, começar a cursar a Universidade Federal, período integral, vai ser assim, gente, eu já recebi a minha grade de aulas e vai ser uma loucura. E eu vou levar vocês comigo em cada passo de todas essas mudanças que vão acontecer na minha vida. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Se você tem alguma sugestão de vídeo que você quer que eu traga pro canal, também posso trazer com o maior prazer. Deixe mais uma vez claro que as minhas outras redes sociais estão abertas para qualquer dúvida, qualquer ajuda que você precisar. Não precisa ter vergonha, me manda uma mensagem lá no Insta que eu vou te responder e vou te ajudar da maneira que eu puder. Muito obrigada pra você que assistiu até aqui mais uma vez. Um beijo e até o próximo vídeo.